Tá dando para ver, Rosa. Tá, não, é porque eu recebi uma mensagem aqui de que tinha pessoas sendo excluídas da reunião. Não fui eu quem excluí. Nem eu. Tá vendo? Essa mudança do Google, ela realmente está dando uma surra aqui na gente, mas nós vamos aos poucos aprendendo. Bom, então, eu vou fazer a leitura do decreto de segunda-feira para nós começarmos, tá? Que está nesse livro, como eu já falei, que foi um livro editado pelo Grupo Anjos de Luz, ele é todo de mensagens psicografadas, tá? Quem quiser comprar na Amazon tem dele ou no site do Grupo Anjos de Luz, tá bem? É uma coleção, são 4 livros, por enquanto foram lançados 3, tá? Então, hoje eu vou começar fazendo a leitura do segundo raio da luz dourada, tá? É um raio vibrante na segunda-feira. O mestre ascensionado responsável por esse raio é o mestre Confúcio, acompanhado pelo arcanjo Jofiel, e potencializa as virtudes: iluminação, ciência, conhecimento, sabedoria, tecnologia, inspiração. A intenção deste raio é fortalecer-se na luz dourada e refletir sobre a essência das mensagens trazidas pelos mestres deste raio, permitirá a conexão com o Criador em busca de sabedoria e iluminação, para trilhar o caminho da luz e alcançar a evolução espiritual. Decreto. Arcanjo Jofiel, se vocês quiserem fechar os olhos, enquanto eu leio o decreto, para receber, né, melhor essa mensagem, tá? Arcanjo Jofiel, me impulsione a sabedoria de acreditar em mim mesmo, no meu poder e na minha luz. Bom, então agora nós vamos começar, né, o nosso encontro de hoje. Nós vamos continuar a nossa conversa do último encontro sobre a vida como uma universidade, né? Então, as experiências que a vida nos traz e as lições que ela traz para a gente, estão enxergando a vida como uma universidade. Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre o imperativo para a evolução. Aqueles que já estão nos acompanhando, né, desde o primeiro encontro, esse nosso estudo, ele é baseado em textos da medicina chinesa, na filosofia que constitui a medicina chinesa, tá? Então, o texto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que é imperativo para a nossa evolução, né? Como seres espirituais vivendo uma experiência terrena, tá? Novamente, eu trouxe para o estudo de hoje a imagem do símbolo da permacultura, né? Que mostra essa interação, né? De tudo que vamos dizer assim, de tudo que existe aqui no plano terrestre e em comunhão com o que existe no plano universal, tá? Então, uma visão fundamental da cultura chinesa é que tudo, humanos, animais, plantas, pedras e planeta, está evoluindo para um estado de perfeição. Essa perfeição percebida não se baseia em algum resultado esteticamente bonito, mas ela é impulsionada pelo requisito inato de se adaptar às nossas circunstâncias. Como que é isso? Nós somos seres, né? Cada um com uma aparência, cada um com um jeito de viver,
cada um sente prazer num, vamos dizer assim, num determinado assunto na vida, né? E isso mostra as nossas diferenças, não só físicas, né? Mas também as nossas diferenças emocionais e as diferenças daquilo que é nosso objetivo ou nossa caminhada nessa existência, né? Então, assim, o que é inato para mim não é inato para a Heloísa, ou não é inato para a Márcia, nem para a Thaís, nem para a Maria Alice, né? Cada um tem a sua individualidade e cada um carrega em si todas essas questões que precisam, vamos dizer assim, serem adequadas, adaptadas para esse processo evolutivo, né? Para isso que é chamado de evolução ou de perfeição, que não é sermos seres lindos, maravilhosos, de pele lisinha, sem ruga nenhuma, né? O cabelo sempre com uma cor só, que não tem que ficar branco, não é nada disso. E nem ser aquela pessoa que nunca erra, tá? Mas é você ir se modelando, se modificando à medida que as circunstâncias vão surgindo e também verificando. Essas circunstâncias são muito repetitivas. Se elas são muito repetitivas, elas são um convite para que a gente possa mudar esse nosso jeito de enxergar a vida, a forma como nós nos comportamos diante de determinadas situações emocionalmente, né? Então, tudo isso faz parte dessa nossa adaptação, tá? E as circunstâncias, elas vão surgir à medida que nós necessitamos, vamos dizer assim, de um pequeno movimento na nossa existência. Tá. Pronto. Os primeiros observadores, né, dentro da filosofia da medicina chinesa, eles reconheceram que uma grande causa do nosso sofrimento era a nossa incapacidade de nos adaptarmos facilmente às mudanças impostas pelos ciclos naturais da vida. E no que se refere a nós mesmos, ao nosso relacionamento com os entes queridos, ao nosso ambiente e à sociedade de um modo geral. Eles também reconheceram que a capacidade de envolver e transformar, conforme exigido pelas mudanças e conflitos, né, inerentes àquela situação que encontramos em nossas vidas, é um requisito para uma vida saudável. Então, de repente, eu me vejo numa situação, vou colocar aqui um exemplo para a gente, onde eu precisei fazer uma mudança de estado ou de vida, né? Coloquei aí duas imagens para a gente vivenciar, vamos dizer assim, vivenciar uma situação. Eu, de repente, sou filha de pescador e meus pais, minha mãe, meu pai, né, eram pessoas que gostavam de pescar, e aí eu desenvolvi um certo prazer pela pesca. Só que aí eu fui criada numa cidade grande, né, num grande centro urbano, numa metrópole, e me adequei a minha vida a essa metrópole. Então eu tenho tudo perto de mim, né? Tenho supermercado, escola, para filhos, mas eu já sou adulta, meus filhos já são adultos, né? Eu já estou envelhecendo e meus filhos já se tornaram adultos, cada um seguiu, vamos dizer assim, o seu caminho, né? Ou uma expressão comum que a gente usa, o seu rumo na vida, está caminhando em busca da sua evolução, dos seus objetivos, né? Trilhando a sua própria experiência nesse plano. Então, eu me sinto à vontade
ou com liberdade para, de repente, mudar. Me aposentei, trabalhei, constituí aí uma situação financeira confortável, e aí, de repente, eu resolvi me mudar para a beira de um lago, já que eu sou uma pessoa que gosta da pesca, que aprendi a sentir prazer com a pescaria, aí eu resolvi mudar para a beira de um lago. Eu coloquei aqui duas opções. Eu sou uma pessoa que gosto de simplicidade e de pouca coisa. Então, eu construí uma cabana na beira do lago. Uma cabaninha simples, com um pouco de conforto, mas bem simples. Ou então, não, eu sou uma pessoa que caminhei na vida, adquiri vamos dizer assim, volumoso poder aquisitivo, e de repente resolvi construir uma casa, mais ou menos no estilo da que eu vivia no grande centro, na beira do lago, mais distante de tudo e de todos. Eu resolvi morar na tranquilidade, de forma que a festa que o meu vizinho dá, né, com som alto nos finais de semana, não me perturba, né? A guitarra do filho do outro vizinho, que resolveu aprender a tocar um instrumento musical, também não me perturba. Então eu fui para um lugarzinho assim, bem tranquilo, longe de muitas pessoas, para viver uma vida que eu considero que vai ser uma vida de paz. Bom, então para isso, eu tenho, né? Então estou aqui, eu tenho a cabana. Se eu quiser uma casa mais simples, né? Ou se de repente também a minha possibilidade financeira, vamos dizer, se eu não guardei tantos recursos, nem adquiri uma condição volumosa financeira, então eu fiz uma casa simples, ou uma casa, se eu tive esse volume e quis construir, porque ter o volume financeiro não significa que eu sou obrigada a fazer uma construção, vamos dizer assim, de grande aporte financeiro. Eu posso me sentir extremamente bem vivendo numa cabana, numa casa simples. Porém, para tudo isso aqui, independente de ser uma casa mais luxuosa ou uma casa simples, eu vou ter uma série de, vamos dizer assim, eu vou ter que fazer uma série de adequações na minha vida. Eu morava ali num grande centro, aquele grande centro me oferecia tudo com facilidade. Olha aqui, de repente, eu discuti com um ente querido, voltei aqui atrás, né, para a gente ver isso. De repente, eu resolvi mudar para esse lugar, e aí eu fui com o marido, ou de repente eu me divorciei lá atrás, e aí hoje tenho um namorado, né? Então fui com esse namorado, companheiro, parceiro, ou de repente fomos eu e um irmão morar nesse lugar. Mas aí, de repente, um belo dia lá, houve uma conversa que emocionalmente não agradou. Bom, e aí? Aí, se eu estou num grande centro, eu dou uma volta, vou no shopping, né? É isso, vou numa padaria, tomo um café, vou ali na sorveteria, tomo um sorvete, dou uma volta na praça, uma caminhada na praça, para evitar a discussão, ou até mesmo para evitar pensar no que aquela discussão, qual foi a emoção que aquela discussão trouxe à tona. Porque eu não quero mexer com essa emoção e não quero dar uma trabalhada nessa emoção. Bom, mas aí eu estou lá, na beira do lago, numa área isolada, ou eu vou caminhar pela estrada, né, que leva até a minha casa, ou eu vou pegar o barco e pescar no lago, né? Esse ir pescar vai me fazer pensar um pouco, né? O que foi esta emoção. Então, tudo isso vai estar me convidando
a mudanças, certo? A adequações. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu preciso de algo mais na minha alimentação, além de peixe. Eu posso ter, né, ali no meu quintalzinho, uma horta. Se eu gosto de verduras, né, se eu gosto de legumes, eu posso também plantar um pomar. Se aquele terreno, vamos dizer assim, é um terreno que me permite a isso. Então, fazer uma horta, plantar um pomar, é uma adequação. Por quê? Antes eu tinha tudo isso no supermercado ali na esquina. Ou se eu tivesse que ir ao supermercado de carro, andava aí, às vezes nem quilômetro, para ir até o supermercado e fazer essa compra. Ou eu poderia ter isso em entrega delivery na minha casa. Mas nessa minha escolha agora, eu já não tenho isso mais não. Porque aqui, para chegar nesse lago, para chegar na minha casa, talvez só seja possível de barco ou com um hidroavião. Talvez essa minha escolha ali, eu resolvi escolher um lugar que não tem nem estrada para me fazer chegar até ali naquele lugar. Então, todas as situações que forem aparecendo, todas as necessidades que forem surgindo, eu vou ter que me adaptar a elas. Né? Então, eu vou ter que buscar uma forma, por exemplo, se eu quiser um abastecimento da casa com coisas que eu não consigo no meu quintal ou ali no lago, eu vou ter que começar a me programar. Quando eu vou sair? Em que épocas do ano a estação vai me permitir sair? Se eu escolher um lago num lugar frio, que neva, eu vou ter que me preocupar com o final do outono e o inverno. Se eu escolher um lago numa região tropical, eu vou ter que me preocupar com a primavera e com o verão. Períodos de tempestades, de muita chuva, né? Então, eu tenho que montar uma estrutura ou fazer um planejamento para essas minhas saídas. Então, o convite de hoje, não sei se vocês estão percebendo aí, é exatamente para a gente observar isso. Aqui eu coloquei uma experiência um tanto quanto extrema, entre aspas, né? Eu resolvi pegar um grande prazer que eu tenho na vida, que é a pescaria, que eu aprendi com meus pais, né? A gostar de pescar e tudo, e trouxe aqui para a gente poder pensar um pouquinho a respeito do que é isso. Reconhecer a capacidade de se envolver e de transformar. Eu resolvi aposentar e ir para a beira de um lago. O que é que eu preciso? Com o que é que eu preciso me envolver? Com a construção dessa casa? O que é que eu vou precisar transformar em mim para viver num lugar desse? Se eu sou uma pessoa excessivamente acomodada, que gosto de tudo, delivery, chegando na minha porta, será que eu vou conseguir viver num lugar desse? Será que o meu dia a dia ele vai ser cheio de conflitos? E aí, cadê o prazer, né? Aquele prazer que só a pesca fazia? Eu, quando criança, eu pescava com meu pai. Saía pescar com ele à beira do córrego. A minha mãe nunca gostou de pescar. O que eu trouxe para a gente aqui foi uma situação fictícia. Mas o meu pai era um pescador, adorava pescar. E aí, para ir pescar ali no córrego, tipo assim, 4 e pouco, 5 horas da tarde, a gente tinha que ir vestido de calça comprida, calçar um tênis, vestir uma blusa de manga comprida, ele colocava um chapéu de palha na cabeça de cada uma, né? Cada um, que eram os 3 filhos menores, 2 mulheres e um homem. E fazia para a gente um pito de palha.
Era um cigarro feito só de palha de milho. Ele fumava, a gente não, né? Mas aquele cigarro ali, aquele pito que ele fazia a gente acender, era para poder ficar, vamos dizer assim, tendo uma fumacinha, para que os mosquitos, né, os pernilongos na beira do corguinho, não picassem a gente toda. Para a gente não chegar em casa todo picado de pernilongo, enquanto se pescava. E aquilo ali acabava sendo uma festa para a gente criança, porque morava na capital, ia para a fazenda nas férias, então era o momento que a gente tinha, vamos dizer assim, dessa convivência com ele, e aí daquela pescaria saiu o jantar, que ele fazia um arroz, uma piabinha frita, porque a gente ia pescar piaba, e uma saladinha de mentruste, que é uma ervinha, que é meio que uma praga que dá na horta. Então, era uma coisa assim muito simples e extremamente prazerosa. Mas o prazer maior estava nessa relação, na intimidade do relacionamento. Tá vendo que para tudo a gente tem que ir se adequando? E desses 3 filhos que ele levava para pescar, só o homem, vamos dizer assim, se tornou um pescador. As 2 mulheres não, tá? Eu sou uma negação na pescaria. Então, isso, tá vendo assim, eu estou falando isso aqui para mostrar que naquele momento, lá na minha infância, era necessária uma adequação para um momento de prazer entre pai e filhos. Havia uma necessidade de uma roupa, de um calçado, de um chapéu, ou seja, de uma proteção do corpo físico, para manter esse corpo saudável, mesmo no momento de prazer, dessa convivência da pescaria. Tá? Então, esse estudo de hoje, a intenção dele é fazer esse convite para a gente, para nós pararmos e observarmos, né, que é o que a gente tem convidado desde o início, né, dos nossos papos aqui no projeto, nós pararmos para observar o que é a nossa experiência como seres espirituais habitando um corpo material, né? Ou utilizando um corpo, uma matéria, para poder viver essa experiência. E aí a filosofia da medicina chinesa, ela faz esse convite para a gente, para nós observarmos, tá? Tudo o que ocorre conosco e as dificuldades que nós sentimos em nos adequarmos às mudanças que são impostas pelos ciclos naturais da vida, tá? Porque se nós temos grandes dificuldades a nos adequarmos a essas mudanças, muitas vezes nós vamos desenvolver condições articulares desconfortáveis, que vão nos importunar, né? Seja no pé, seja no joelho, seja no quadril, seja na coluna, seja nos ombros, no cotovelo, nas mãos, tá? Até mesmo aqui, ó, no pescoço, na articulação da cabeça. Por quê? Todas essas partes do corpo, elas são flexíveis, exatamente para a gente poder fazer uso delas com consciência, exatamente observando essas questões. Se hoje eu amasso um pão, eu preciso fazer uma massa de pão na minha casa, ao invés de ir na padaria comprar um pão, existe uma necessidade de amassar esse pão, então eu tenho as minhas mãos. E eu tenho a flexibilidade de mãos e pulsos para poder amassar esse pão. A mesma coisa escrever, a mesma coisa usar um computador, sem essa agilidade dos dedos aqui para teclar, né? Eu não consigo fazer uso desses equipamentos, tá? Então, esse convite, dessas observações vamos dizer assim, dos primeiros observadores lá na China, né? Porque lá na época eles não tinham computador, pelo menos é o que a gente pensa, né? Afinal de contas, a gente tem textos aqui escritos há 5.000 anos, ou um pouco mais,
né? Então a gente acha que naquela época eles não tinham computador, mas de qualquer forma já havia essa observação que para tudo, para que se, vamos dizer assim, para que se tenha menos sofrimento na sua caminhada, é necessário observar as circunstâncias e fazer mudanças ou uma adequação para que isso não fique desconfortável para o seu caminhar. Porque um dos primeiros requisitos que a gente tem nessa experiência terrena é a saúde, que é a manutenção do corpo físico, né? E se não conseguirmos manter a saúde, a gente acaba não conseguindo caminhar, né? Ou seja, cumprir a nossa presença. Tá? Oi, Denisa. A Denise falou que conseguiu ver a cena. Era bem gostoso, coisa muito simples, mas muito gostosa, viu? A cena da vida. Bom, então uma visão filosófica em cima dessa chamada de hoje, né? É um tema abrangente da evolução e se reflete em pequena escala em cada vida individual, em grande escala para a raça humana e uma escala ainda maior para a evolução de nosso planeta e a sua incrível diversidade. Por necessidade, acomodamos-nos às mudanças em nosso entorno, não apenas para sobreviver, mas também na tentativa de criar um ambiente ideal para que nossas vidas sejam significativas e prazerosas. Mas muitas vezes a gente tem que, vamos dizer assim, se sentir um certo desconforto para poder conseguir enxergar isso aí, né? Esse convite da filosofia para nós observarmos essa questão de a escala individual sou eu, né? Quando eu olho para mim, eu faço as minhas adequações para esse ambiente no qual eu estou vivendo, né? E aí eu me sinto bem. Ali eu sinto um certo prazer de estar vivendo naquele lugar, ou então eu me sinto plenamente prazerosa, confortável, satisfeita de estar naquele lugar. Aí o ideal é que observemos o nosso entorno. Como estão os outros seres humanos à nossa volta? Eu posso fazer alguma coisa por ele? Dentro desse meu conforto, dentro desse meu prazer, eu tenho possibilidades de fazer alguma coisa pelos outros seres humanos que estão no meu entorno? Isso não significa só família, pode ser a comunidade local, pode ser a cidade, pode ser o país em que eu vivo, né? E uma outra chamada, que é a da evolução maior do nosso planeta. Eu posso fazer, né, alguma coisa, ou é possível uma convivência harmoniosa com os demais seres que também habitam este planeta, e nós podemos trabalhar juntos para a melhoria, né, ou para a evolução do planeta como um todo e dos demais seres. Tá? Esse convite fica aqui. Isso daí, como que é? De repente, eu resolvi que eu olhei em volta e na comunidade na qual eu vivo, né, existe um trabalho, uma necessidade de algumas pessoas, e aí eu tenho um conhecimento, vamos supor que eu aprendi a lidar com as plantas. Eu aprendi a lidar com o que as plantas, vamos dizer assim, com o que as plantas têm em si, assim como eu tenho em mim. Vamos supor que eu sou uma pessoa mais alegre, que gosta de reunir as pessoas, que gosta de conversar, eu sei bordar, eu gosto de ensinar as pessoas a bordarem, ou eu gosto de ensinar as pessoas a costurarem, ou a fazer um pão,
uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer, e que, além de ser um alimento, ele pode ser um alimento com recursos, inclusive, para me ajudar a manter um pouco mais a minha saúde. Né? Eu posso colocar nesse pão ervas que vão me ajudar com seus componentes químicos, que vão me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor. Às vezes eu poderia estar num estado de adoecimento e de repente comecei a usar uma erva num pão, ou mesmo num molho que eu estou fazendo para acompanhar uma macarronada, ou mesmo um outro prato, né? E aí eu coloquei ali uma erva e comecei a observar que todas as vezes que eu colocava aquela erva nesse molho, que eu levava, vamos dizer assim, essa erva para essa comida, ela me deixava numa condição física mais agradável, mais confortável. E aí eu estudei um pouco as plantas e aí eu resolvi levar para essa comunidade essa informação. Eu estou, nesse momento, ajudando a evolução do nosso planeta, em companhia, né, do reino vegetal, que são seres que a gente muitas vezes pensa, vamos dizer assim, que eles não têm uma consciência própria, mas aqui na minha visão, eles têm uma consciência própria, né? Inclusive, o processamento metabólico que fazem, todo o seu, vamos dizer assim, trabalho bioquímico é em ressonância com vamos dizer assim, uma consciência que também ressoa com a nossa, que Jung chamava de inconsciente coletivo, que na realidade é uma ressonância com a consciência universal. Então, se a gente for observar o comportamento de determinados animais, né, e esse processo bioquímico das plantas, tudo isso é uma comunhão, uma ressonância, vamos dizer assim, em prol da saúde um do outro, um auxílio um para o outro. Então, esse convite de hoje é para a gente, inclusive, pensar nisso. Olha quanta coisa a gente tem de ferramenta, né? No nosso próximo encontro, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos trazer 3 ferramentas à base de plantas e 2 reinos, né, que vão nos acompanhar aqui. O reino mineral e o reino vegetal, para a gente poder começar a conciliar essas informações de como os chineses enxergam, né, ou como os chineses mais antigos, essa base da filosofia da medicina chinesa, enxerga esta condição de comunhão, né, esse conceito, vamos dizer assim, holístico, de vivermos todos em ressonância, em comunhão, e viver uma vida mais saudável e plena. Foi por isso, inclusive, que eu trouxe esse símbolo aqui, ó, da permacultura. Porque quando nós entendemos o que o solo nos oferece, não só em minerais, para nos auxiliar na comunicação, aqui eu estou colocando uma coisa fácil, né? Telefone celular, computador. Se não tiver um pedacinho do reino mineral, não existe, né? Então aqui é só um pedacinho, porque se a gente for olhar tudo dele aqui, vem de lá, entendeu? E aí, aqui, a cobra, ó, ela na realidade, ela está mostrando para a gente o potencial do ciclismo. Tudo nasce, tudo cresce, tudo morre, volta, renasce, cresce, morre e volta. Esse contexto cíclico material. Uma planta sai de uma semente, se transforma num brotinho, se transforma numa árvore, fortalece num belo tronco, se ramifica em galhos, as suas folhas vão absorver aqui a luz do sol,
ela vai passar por um processo bioquímico, ela vai produzir flores, muitas vezes aromáticas, né? Raramente a gente encontra uma flor sem aroma, e em sequência ela vai produzir frutos, as que são frutíferas, nem todas são, que são alimentos, que vão ajudar o ser humano na sua sobrevivência material. Mas para elas se desenvolverem, elas precisam da chuva, elas precisam de toda essa energia que vem aqui, ó, segundo o conceito Rosa Cruz, né? Para que um raio se manifeste, é necessário que esse ambiente aqui esteja carregado de sódio e de enxofre. Aí vem o mercúrio, se junta aos dois e forma o raio, que é uma energia necessária a esta condição, vamos dizer assim, astrológica, tá? Para poder inserir uma energia no solo. Então, tudo isso aqui, ó, é cíclico. Tudo isso daqui muda o tempo inteiro. O tempo todo mudanças ocorrem nesse processo. Isso daqui é um símbolo para mostrar todo um processo de, vamos dizer assim, plantio, crescimento, frutificação, morte, para entrar no renascimento. Então, esse convite da nossa conversa de hoje é exatamente para falar sobre essa observação, né, das nossas necessidades, do que ocorre no nosso entorno e das mudanças que nós, vamos dizer assim, muitas vezes precisamos executar na nossa vida e que tudo isso é benéfico. Eu não tenho que ser perfeita simplesmente porque eu sou uma pessoa pura, sem maldade nenhuma, vivendo num corpo material cheio de enxofre. Eu sou um ser de pura luz num corpo material, algo que não é possível, né? Porque para esse corpo aqui existir, eu preciso de carbono e preciso de enxofre. Carbono e enxofre não carregam muita luz, não, né? Eles são moléculas um pouco mais pesadas. Então, não é isso. É eu entender que mesmo, vamos dizer assim, tendo maus pensamentos, eu escolho pelos bons. Ou mesmo eu tendo discutido com o vizinho que me aborreceu muito ali naquela hora, eu ainda consigo olhar para ele sem permitir que aquela raiva me domine. Eu posso processar isso, buscar uma forma de mudar esse sentimento ou de entender aquela situação. Fazer uma adequação, porque se eu mantiver um estado de raiva por aquela discussão que eu tive com o vizinho na semana passada, isso vai obstruir diversos, vamos dizer assim, diversas funções no meu organismo, energeticamente. E se vai obstruir energeticamente, eu preciso da energia para poder fluir, para poder movimentar, consequentemente, vai provocar obstruções fisiológicas, né? E fora isso, tem as condições mentais, emocionais. Fazer as adequações, porque eu penso diferente dele. Se ele pensa dessa forma e ele não muda, o que adianta eu ficar com raiva dele? É melhor eu pensar que, vamos dizer assim, é melhor eu não, vamos dizer, evitar a convivência por um tempo, ou evitar a convivência porque nós pensamos de forma muito diferente. E não vale a pena eu ficar com raiva, eu me sentir com raiva, porque o outro pensa diferente de mim. Cada cabeça, uma sentença, cada indivíduo com a sua individualidade, né? Então, bater, vamos dizer assim, bater nessa
Dar murro na ponta dessa faca só vai me ferir. Se eu sei que nós pensamos diferente. Então, se a melhor opção é não conviver, então não conviva. Isto é vamos dizer assim, um processo de mudança. É uma busca, né, por um outro caminho, para não ter que ficar envolto nesse tipo de condição emocional. Bem? Bom, eu trouxe para a gente aqui, nessa continuidade, esse texto aqui chama Pré-requisitos da Vida. É muito interessante essa pesquisa que fizeram há um tempo atrás, tá? Não é uma coisa muito recente, não. Isso já deve ter, acho que um pouco mais de 5 anos. Todas as criaturas vivas, né, estão adotando o imperativo evolutivo de se reproduzir a fim de garantir a sobrevivência como espécie. No reino animal e no reino vegetal, esta é uma condição inata desses reinos. Se uma planta percebe que ela vai morrer, ela tende a explodir em flores, tá? Ou para gerar sementes, inclusive, em frutos, para gerar semente para que a espécie sobreviva. E entre os animais, eles também têm a preocupação, né, de uma relação onde se possa continuar a sobrevivência dessa espécie. E se nós formos olhar bem aqui para nós, seres humanos, nós também temos essa tendência, né? A gente cresce, a gente quer, vamos dizer assim, casar ou se unir a uma pessoa. Não é casar e ir ali numa igreja ou no templo, casar, mas se unir a uma pessoa. E quando a gente intenciona isso, normalmente nós buscamos por ambiente de equilíbrio, um ambiente prazeroso, um ambiente emocionalmente estável. É isso que nós buscamos, né? E se a gente entra nesse ambiente e não é bem isso que nós encontramos, o ideal não é calar e quietar. O ideal, na realidade, é promover mudanças ali dentro daquele ambiente. Se existe realmente um elo de amor, de carinho na união desses seres, o ideal é ver, vamos dizer assim, buscar por uma sabedoria, por um conhecimento, vamos dizer assim, para superar aquelas. Eu estou aqui buscando uma palavra, né, para não falar outra, para poder superar aquele mal entendido de uma emoção ou dentro de uma situação. Porque muitas vezes a gente escuta algo que não foi dito daquela forma. Assim como a gente enxerga algo que não é a realidade, mas a nossa mente enxerga daquela forma. Vamos colocar aqui uma situação de ciúme entre casais. De repente, sai o casal para dar uma volta, e aí o marido encontra lá uma colega de infância. E aí foi uma amiga de infância com a qual brincou muito e que ele não via há muitos anos, desde lá da adolescência ou antes. E aí eles se cumprimentam com aquela alegria do encontro de dois seres que se gostavam muito na infância como dois indivíduos. Mas, muitas vezes, a esposa ou o esposo, vão colocar para os dois lados aqui, enxerga aquilo dali como se houvesse uma intenção sexual naquele encontro. Isso não é uma realidade. Mas, às vezes, assim, ó, eu falo que é aquele parasitazinho, né, chamado ciúme, carcomeu ali alguma coisinha aqui dentro da cabeça e fez com que os olhos enxergassem dessa forma.
Então, essa maturidade, vamos dizer assim, buscar pelo conhecimento, por essa sabedoria emocional, inclusive é enxergar isto, que às vezes eu posso estar vendo uma situação que ela não é real, que eu estou aqui com a cabeça muito nas novelas que se passam, nos relacionamentos ciumentos de novela, e aquilo que eu estou vendo ali não é uma realidade. A novela não é uma realidade. Ela, na realidade, é uma trama construída e interpretada, tá? Então, são esses contextos. Então, essa pesquisa aqui de Chernobyl, achei muito interessante. Os pesquisadores entraram lá no local do acidente, né, que é um deserto hoje, e descobriram que nos últimos 25 anos, a vida selvagem na região de Chernobyl prosperou. E isso foi devido ao fato de os animais não estarem sujeitos à influência dos seres humanos. E também porque aqueles que enfrentaram com sucesso o desafio de vencer em um ambiente que foi assim tão radicalmente alterado, como foi lá Chernobyl, né? Eles sofreram mutações genéticas e passaram assim essas mudanças para os seus filhotes. E eles sofreram essas mutações genéticas para se adequarem àquele local. Se nós formos prestar atenção, o que nós estamos vivendo hoje? Uma pandemia. O que essa pandemia, vamos dizer assim, trouxe aqui de aprendizado para a gente? É um bichinho, né, microscópico, um vírus, e eu acho muito interessante porque eu tenho uns médicos ótimos aqui, médico na casa de 80 anos. Um deles, que é meu oftalmologista há 30 e tantos anos já, ele começou a me atender, eu tinha 21, 22 anos, né, quando ele começou a me atender. Então, esse médico, ele virou para mim e falou assim, eu fui na consulta esse ano, ele falou assim, o problema desse danado esse tal de vírus é que a medicina ainda não aprendeu a lidar com ele. É um bichinho pequenininho e ele muda de um corpo para o outro. Então, eu aprendi a enxergar isso como um parasita. Lá dentro da odomertia, né, que é uma técnica que a gente estuda e ensina, eu aprendi a enxergar os vírus e os vermes como parasitas, aqueles que roubam a nossa energia. Então, para me sobreviver numa situação como essa, uma das primeiras coisas que eu preciso é de estar com boa saúde mental e física. Porque aí esse bichinho, ele não vai ter oportunidade de crescer dentro do meu corpo ou de provocar algum dano maior aqui dentro, né? Claro que a gente também tem as questões de asepsia, mas se temos se vivemos com uma condição razoável, todos nós temos como tomar um banho por dia. Já é uma boa asepsia. Lavar o corpo todo dia com sabão. Ter acesso a produtos de higiene, né? Então, assim, isso já é uma boa, vamos dizer assim, uma boa forma de você se prevenir. E aqueles que sobreviverem a esses 2 anos de pandemia, pelo menos o que a história diz, né? Das pandemias, é que uma pandemia ela vai sobreviver 2 anos, e esse vírus vai mudando. Aqueles que sobreviverem, eles vão ter uma condição genética melhor e vão transmitir isso para os seus filhos. Então, isso é uma coisa natural. A gente quer, vamos dizer assim, proliferar também a nossa espécie, preservar a nossa espécie. Assim como as plantas e os animais têm isso nato neles, tá? Porque isso está no inconsciente coletivo e isso está na consciência universal, que todos vieram aqui para nascer, crescer, para serem felizes, para viverem com prazer. E os animais, eles mostram muito isso para a gente, né? Bom, então uma diferença entre nós, seres humanos, e outras criaturas vivas é estarmos conscientes de nossas reações e relações com os eventos de nossa vida.
sabendo que o nosso objetivo final na vida não é apenas sobreviver, mas também alcançar um significado e propósito, com a aspiração a uma existência mais perfeita. Ela está entre aspas aí propositalmente, tá? Porque nós, seres humanos, temos condição, né, de avaliar, temos consciência para entender as nossas reações e as nossas relações com tudo que nós vivemos. Muitas vezes a gente não chega em um determinado ponto da vida que a gente tem uma experiência, eu vou falar aqui por mim, né? Eu estudei o nardo, que é uma planta nativa do Himalaia, que se produz um óleo essencial muito bom, né? E um óleo essencial, assim, ele é caro, porque é de difícil extração, mas é um óleo essencial muito bom para quando a gente quer, inclusive, encontrar aí um pouco os nossos propósitos de vida, espiritualmente falando. Porque ele é um óleo que nos convida mesmo para uma consciência mais espiritual. E eu estudei o nardo por volta de 2008, acho que foi 2008, 2009, eu estudei os potenciais do nardo, quimicamente, um pouquinho da sua psicoaromaterapia, né, de forma clínica, mas no ano de 2013, eu fui fazer um curso de psicoaromaterapia com a professora Thelma Suela, que é uma grande amiga, e no curso a Thelma, inclusive, pede ela pergunta para a gente, o que esse curso trouxe para você? Aí eu falei para ela, eu falei, olha, um olhar para o nardo que eu nunca tinha olhado antes. Como assim? Ela ainda brincou comigo, se você estudou o nardo lá atrás, né? Fomos colegas de curso e tudo. Eu falei, olha, eu estudei, mas até então eu não havia despertado a minha consciência para o potencial do nardo. O que o nardo poderia fazer por mim? Né? Dentro dessa minha caminhada, da minha jornada, como um ser espiritual, aqui na minha caminhada evolutiva. Então, a gente tem muitos momentos desses, e essa questão de existência perfeita não é uma existência, como eu falei, de sou uma pessoa muito boazinha, que em momento algum eu tenho pensamentos maus, ou que eu sou linda, maravilhosa, jamais tenho rugas, né? Nada disso. É uma existência, vamos dizer assim, que caminha com os meus, onde eu vou ao encontro dos meus anseios de alma, onde eu vou ao encontro dos meus propósitos, onde eu busco os meus requisitos inatos, que é individual da minha natureza, tá? Isso é muito importante. A gente vê muito isso em curso, nos cursos que nós damos aqui, a gente acaba encontrando muito isso, né? De repente a pessoa, ela vê que uma dificuldade que ela tinha na caminhada dela era um determinado bloqueio numa situação que ela jamais imaginou que isso poderia estar bloqueando o fluxo da vida dela. Às vezes, uma situação que a mente dela nem recordava. E, de repente, vamos dizer assim, é como se fosse uma luzinha que acende, né? Exatamente essa questão. É como se tirasse uma sombrazinha dessa malha energética que nós somos, né? Desse fluxo de energia que nós somos como seres espirituais. E aí, a hora que tira aquela sombrazinha, clareia tudo, enxerga tudo melhor, né? Então, aqui, ó, para nós, seres humanos, fechando aqui, nós temos 3 pré-requisitos inatos para a vida. O primeiro deles é a sobrevivência, respiração, digestão e sono. Então, 3 coisas muito importantes para a gente: respirar, comer, alimentar, digerir e descansar, repousar, né?
A Silvana está falando aqui com a gente o que aconteceu com ela no curso Toque Aromático, onde ela acessou uma memória que estava empacando, né? E aí liberou, né, Silvana? Aliviou, melhorou a caminhada? Se quiser, você pode responder aí. Ok. Então, melhorou a caminhada dela, né? Isso acontece muito. Eu uso muito esse recurso. Vira e mexe, eu pergunto ali para um óleo essencial, para um cristal, para uma planta, o que ele pode me ajudar. E aí é só ler um pouquinho, inclusive nos livros, que a gente consegue observar isso daí. O que ele pode me ajudar? Tá? Por que de repente eu começo a olhar demais para uma planta, eu começo a buscar demais por um óleo essencial, eu começo a buscar demais por um cristal, esse cristal começa a aparecer, é alguém que me dá de presente, é alguém que, de repente eu entro num lugar e aquele cristal se manifesta assim, eu olho para ele e enxergo ele ali. Então, essa energia, ela tá em interação comigo e me trazendo uma informação, tá? Então, olha lá, o nosso segundo requisito, a interação. Consigo e com os outros para buscar um propósito, né? Muitas vezes nós nos trancamos, não nos permitimos olhar para nós mesmos, te dirá para os outros, e aí nós não conseguimos enxergar qual é o nosso propósito. A gente pode até observar, a gente costuma implicar muito com as outras pessoas nessas épocas. Como se nós estivéssemos olhando para o outro para enxergar aquilo que nós estamos precisando enxergar com consciência para poder fazer esse processo de mudança, né? E o terceiro requisito inato é a escolha, a diferenciação, né? Ou seja, escolha limitadora para definir quem somos. Essas escolhas são, vamos dizer assim, as escolhas que a gente tem o hábito de falar, me encontrei num determinado encruzilhada, um caminho que eu segui na vida. Então, é aquele momento onde eu parei, pensei, bom, não quero mais isto, eu quero caminhar para isso, eu quero mudar. Então, eu faço um movimento e começo um processo de mudança. E é importante, nesses momentos, ver, eu tenho algum medo aí, eu tenho algum bloqueio? E buscar uma forma de me livrar desses bloqueios ou desse medo que pode estar me impedindo nessa caminhada. Tá? Então, os pré-requisitos que a gente tem, ó, que são inatos, para nós seres humanos, são esses três: sobrevivência, interação e diferenciação. Onde nós aprendemos aí, né, a enxergar, inclusive, que somos seres diferentes. Cada um é único. Olha, sobrevivência, respiração, digestão e sono. A sobrevivência exige suprir as necessidades básicas de vida. Oxigênio, comida e descanso. Isso aqui é o básico para se existir materialmente. As crianças precisam contar com os pais para receber uma nutrição. Porém, a nossa sobrevivência não depende de outras pessoas. Só depende de nós. Refere-se apenas ao que somos capazes de fazer sozinhos. Tá? Interação consigo e com os outros para buscar um propósito. A interação diz respeito ao nosso relacionamento com os outros, com todas as comparações e valores que a sociedade traz à nossa experiência de vida. Tá? Tudo isso, assim, essa questão aqui, nós vamos falar um pouco mais para frente, minuciosamente, que inclusive eu estou vendo aqui que estou passando um pouquinho do tempo. Nós vamos falar mais minucioso em cada palácio, que nós vamos começar a falar no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar dos 8 palácios. Então, nós vamos falar mais detalhado lá, tá? E uma outra coisa é a diferenciação,
uma escolha limitadora para definir quem somos. Através da interação, nós descobrimos os nossos talentos. Sabemos do que gostamos e do que não gostamos. E definimos a nós mesmos e a vida que queremos viver. Aí eu só dei uma ilustrada, né? Dentro da minha interação, daquilo que eu fui vivendo, que eu fui convivendo, dos aprendizados, seja dentro da sociedade na qual eu fui criada, seja nas minhas buscas pessoais, eu pude escolher. Eu quero ser uma profissional da saúde dentro de uma instituição, ou eu posso ser uma profissional que trabalha com saúde fora de uma instituição de saúde pública, né? Vamos colocar aqui o de saúde. Eu posso, de repente, trabalhar o caminho que eu escolhi, por isso que eu me coloquei ali, foi um outro caminho de trabalhar com o conhecimento adquirido sobre saúde e poder ajudar outras pessoas a manterem uma boa saúde, assim como eu, em um determinado período da minha vida, né? E aqui nós somos 5 pessoas nesse grupo que nos propusemos, né, a partilhar conhecimento. Essa introdução aqui eu estou fazendo pelo conhecimento da medicina chinesa, mas no nosso próximo encontro, a Thaís, Márcia, Patrícia já vão participar com conhecimento, Heloísa já ajuda a gente aqui no suporte, ela não gosta muito eu brinco, ela não gosta muito de dar cara a tapa não, que nem a gente, sabe? Mas assim, nós fizemos uma escolha, num determinado período da nossa vida, de buscar por esse conhecimento para trazer saúde para a gente, para a nossa casa, né, para os nossos familiares, mas primeiro para nós, porque nós nos sentimos bem, fizemos essa escolha, e aí nós fizemos uma escolha de partilhar esse conhecimento. E esse conhecimento poder ajudar muito mais pessoas, né? Então, olha lá, o terceiro requisito, a diferenciação, ele vai nos ajudar a fazer essa escolha. O que é melhor para mim, né? O que eu quero, o que eu gosto. E isso, se a gente for observar, é muito simples. A gente aqui começa a colocar assim um monte de coisinhas, né? Ah, não, vamos dizer assim, esse trabalho aqui não dá, não, porque ele não está conseguindo me sustentar financeiramente. Mas quando a gente começa a fazer uma caminhada, a gente vê assim, nossa, realmente, eu não posso reclamar. O que esse trabalho oferece pode até não ser muito, pode até não dar para viajar para o exterior, né? Como a gente brinca aí, o pessoal tem brincado, né? Antes da pandemia, eu não ia para. Não, com a pandemia eu não estou indo para a Europa, né? Não estou indo porque agora estou podendo viajar, mas antes eu não ia porque não tinha dinheiro. Não, se eu fizer um trabalho prazeroso, com aquilo que eu gosto, eu vou ver, mesmo se eu estiver ganhando pouco, eu vou conquistar uma viagem dessas, porque é uma coisa que eu quero fazer, é o prazer que eu quero, e eu vou ver que isso é possível. E para isso, muitas vezes eu preciso fazer pequenas mudanças na minha vida, né? De repente, comprar um sapato a menos, comprar um batom a menos, né? Comprar um tênis a menos, uma cerveja a menos no boteco, uma ida ao boteco a menos, e isso vai me ajudar a conquistar aquilo que eu estou querendo. Sabe, assim, é de grão em grão, né? A gente acaba conquistando tudo isso, tá? Bom, gente, então o nosso papo de hoje, né, já até passou um pouquinho aqui do tempo, para fazer esse convite para a gente, né, observar a vida como essa universidade, que cada experiência que a gente tem é para convidar, para a gente fazer um movimento de mudança, e nós podemos ir buscando esse conhecimento e fazendo essas mudanças e prestando um pouco de atenção, o que é aquilo que me dá prazer, sabe? E se a gente for observar, a gente escuta muito, mas se a gente for olhar para trás,
todo mestre que convida a gente à paz, vamos dizer assim, né, que fala de paz interior, eles normalmente falam que nós viemos aqui para ser felizes, né? Ninguém veio aqui para ser triste, ninguém veio aqui para sofrer. Nós viemos aqui para ser felizes. E ser feliz, para mim, é a gente ir buscando esse nato, conectando com a nossa alma, com as nossas necessidades, vamos dizer assim, primordiais, dentro da nossa individualidade. Que aí a gente vai ver que a gente consegue ajudar o todo, e um pouquinho que a gente está melhorando, a gente ajuda a melhorar o planeta, né? Ajuda vamos dizer, se cuidar melhor dos seres que estão à nossa volta, sejam eles animais, vegetais, tá bem? E nosso próximo encontro, então, nós já vamos começar a falar dos palácios, tá? E a cada palácio, a gente vai trazer um pouquinho dos recursos que a gente tem conhecimento, né? E que pode nos ajudar nessa caminhada aí e nos processos de mudança. Inclusive, né, a buscar esses processos de mudança. Tá bem? Obrigada pela presença de todos, pela participação, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. E aí, no dia 7, a gente encontra novamente, tá bem? Fiquem com Deus. Melhoras aí, viu, Eliane? Tchau. Thaís. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. Thaís. Você está aí ainda? Oi. Tá. Fica aqui um pouquinho que eu queria falar com você. Hello, Então, você tá tá... a gravação. Tá. Obrigada. Beijo, gratidão, professora. Beijo, Abraço Denisa. para vocês. Obrigada.